Presidente do STF defende maior participação das mulheres na política. Que a participação seja realmente dentro da proporcionalidade de homens e mulheres na sociedade. CNJ recomenda a instalação da Justiça Itinerante. Na Justiça Itinerante, o judiciário é que vai até onde o cidadão mora. É um serviço rápido e de graça. Shopping Center é condenado a indenizar vítima de bala perdida. Uma mulher atingida por uma bala perdida dentro do Shopping Center Ribeirão Preto, em São Paulo, vai ser indenizada em R$50 mil. Conheça os benefícios do ecodesign para o meio ambiente. É uma tendência global, né? Então a gente pode ver desde países como o Japão, né? Toda a Europa, né? Olá, boa noite. O CNJ recomendou aos tribunais de todo o país que instalem a justiça itinerante no prazo de 6 meses. Em muitos locais, esse serviço já funciona. Você vai ver agora a experiência do Distrito Federal. Riacho Fundo 2, na periferia de Brasília. Walter entra no ônibus. E não é para viajar, não. Aqui funciona a justiça itinerante. O empresário decidiu buscar a justiça na tentativa de reaver o dinheiro que pagou para usar o sistema de cotas num apartamento em Orlando, nos Estados Unidos. Ele deu R$500 de entrada, desistiu do negócio no dia seguinte e não recebeu o dinheiro de volta. A gente tinha que ir no fórum, né, e demora muito mais tempo lá. Aí é que eu acho bem mais prático. Acho que já é a terceira vez que eu venho. E resolve. Resolve. A cada dia, o ônibus está num lugar diferente do Distrito Federal. Esse tipo de justiça já funciona aqui há 20 anos. Só no ano passado, atendeu quase 6 mil pessoas. Para o cidadão, tudo sai de graça. Só tem 2 exigências. A pessoa tem que morar no Distrito Federal e a causa não pode passar de 40 salários mínimos. Se a causa for de menos de 20 salários mínimos, o cidadão não precisa de advogado. É o caso de Mário, dono de uma van que transporta idosos e pessoas com deficiência. Uma motorista bateu no carro dele. Os dois fizeram um acordo extrajudicial que não foi cumprido. Aí não teve jeito, não. Seu Mário procurou a justiça itinerante para tentar receber quase R$16 mil. É um dos meios mais fáceis para nos atender, né? Porque se nós formos entrar em outros tribunais, demora muito. E para esse tipo de ação, o tribunal itinerante é mais rápido. Mas nem todos os casos podem ser atendidos. Por exemplo, causas trabalhistas e criminais, ações que envolvem crianças, adolescentes e família, e reclamações contra o Estado. Uma lei de 2013 obriga a instalar o serviço em todo o país. Este mês, o Conselho Nacional de Justiça deu um prazo de 6 meses para que os tribunais regionais federais, do Trabalho e da Justiça dos Estados e do Distrito Federal instalem a justiça itinerante. Uma das vantagens desse serviço é a agilidade do processo. É designada uma audiência para, em média, 30 a 45 dias depois. Na ocasião, o magistrado vem para o ônibus, é feita uma tentativa de conciliação. Se frutífera, é homologada no mesmo dia. Se não, vai para conhecimento, o magistrado sentencia até na mesma semana. É logo em seguida. Um shopping center foi condenado a indenizar uma vítima de bala perdida. A decisão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Na entrada do estacionamento, a placa faz um alerta. Senhor usuário, não deixe pertences à mostra no interior do veículo. É muito comum também encontrar em shoppings aviso de que o estabelecimento não se responsabiliza por furtos ou danos. Mas não é bem assim. Os centros comerciais têm que arcar com os danos quando acontece alguma situação envolvendo a segurança de um cliente, como explica este advogado. A responsabilidade do shopping ela é evidente sempre que a gente tem o sistema de segurança, a gente tem o sistema de vigilância. O shopping faz um investimento em toda essa área para dar segurança para os seus clientes, para os seus consumidores. Ele não vai ter responsabilidade quando tiver algum caso fortuito ou uma força maior, algum desastre da natureza, alguma coisa totalmente imprevisível que fuja da responsabilidade do shopping. Uma mulher atingida por uma bala perdida dentro do Shopping Center Ribeirão Preto, em São Paulo, vai ser indenizada em R$50 mil.
A condenação foi mantida pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a vítima trabalhava em uma loja do shopping e estava indo embora quando foi atingida por um tiro dentro do centro comercial. Os bandidos estavam assaltando uma loja e a mulher passava pelo corredor quando uma bala acertou o peito dela. Ao recorrer da decisão, o shopping alegou que o assalto configura caso fortuito externo e força maior, o que eliminaria o dever de indenizar. O relator do processo no STJ, ministro Raul Araújo, afirmou que a jurisprudência do tribunal está pacificada ao reconhecer que os estabelecimentos comerciais devem indenizar os consumidores vítimas de assaltos ocorridos em área que deve ter a segurança garantida. O ministro destacou também que os precedentes citados pelo shopping para afastar sua responsabilização tratam de situações distintas do assalto à mão armada. Para ter direito à aposentadoria por invalidez com valor integral, a doença incapacitante tem que estar prevista em lei. O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Um servidor público aposentado por invalidez com o valor do benefício proporcional ao tempo de serviço recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para pedir que a remuneração fosse integral. Ele alegou que tem insuficiência venosa crônica, comprovada por perícia médica. Mas ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que o segurado não pode receber o valor integral, já que a doença incapacitante não está na relação de patologias que dão direito ao benefício. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, o servidor só tem garantida a aposentadoria por invalidez com proventos integrais se for considerada uma doença grave, incurável ou contagiosa relacionada no artigo 186 da lei. O Tribunal Superior Eleitoral fez uma audiência pública para discutir detalhes do processo de compra das novas urnas eletrônicas para as eleições do ano que vem. O edital deve ser lançado no 2º semestre deste ano. As empresas interessadas apresentaram sugestões e esclareceram dúvidas sobre as exigências do projeto. O Tribunal Superior Eleitoral deve comprar até 180 mil urnas para substituir modelos de 2006 e 2008. Elas vão conviver com as versões mais recentes. A gente atualizou tecnologicamente ela internamente, mas também externamente, né? Um novo design do terminal do eleitor, em que a tela fica acima do teclado, é um design mais ergonômico, que facilita a vida do eleitor, né? O eleitor tem que percorrer com os olhos uma distância menor, vamos dizer assim. Nós também melhoramos o terminal do mesário, onde em vez de uma tela pequena e um modelo antigo de tela, a gente colocou uma tela gráfica com tela sensível ao toque. Internamente, nós fizemos uma atualização tecnológica, de acordo com o que está disponível no mercado, né, para fazer uma urna mais veloz, que inclusive auxilie no processamento da própria biometria. O edital deve ser lançado neste 2º semestre. A contratação será por ata de registro de preços. Nesse processo, a capacidade técnica também é avaliada. A empresa vencedora deverá desenvolver o projeto de acordo com requisitos do TSE, para a nova urna eletrônica, as embalagens dela e as cabines de votação. A equipe técnica do TSE recebeu representantes de empresas da área de tecnologia para discutir as exigências do projeto. A audiência pública foi importante para dar mais transparência ao processo de compra. Também elimina dúvidas. Houve esclarecimentos durante a audiência e outras perguntas foram feitas por e-mail. A gente, diante de uma necessidade de estar evoluindo tecnologicamente algumas questões da urna, e então, para a gente fazer da melhor forma possível, é bom escutar o mercado e as contribuições são sempre bem-vindas. E isso também facilita também que as empresas, também o mercado saiba mais ou menos como a Justiça Eleitoral está pensando. Isso facilita na hora de projetar a urna, na hora da fabricação. As sugestões podem, inclusive, levar a algumas revisões do projeto. As novas urnas serão usadas já nas eleições municipais do ano que vem. Houve várias motivações para um novo projeto da urna eletrônica. Primeiro, a necessidade da substituição das urnas antigas. O segundo, a necessidade de adequação do projeto que nós vínhamos trabalhando com a evolução tecnológica do mercado. Nós optamos por um processo tecnológico digital. E a nossa necessidade é manter sempre esse processo atualizado à medida em que se evolui a tecnologia no mercado, principalmente.
E a seguir, ministro Dias Toffoli defende maior participação das mulheres na política. Nossos esforços devem seguir na busca da total igualdade de participação. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, recebeu hoje parlamentares da bancada feminina do Congresso Nacional. No encontro, o ministro Dias Toffoli ouviu as demandas da bancada feminina no Congresso Nacional. Violência doméstica, feminicídio e rede de proteção e atendimento à mulher foram algumas das preocupações apresentadas pelas parlamentares. Nós precisamos de colaboração, de ajuda e, acima de tudo, que o que é aprovado do ponto de vista legal saia do papel, ele se consolide no atendimento e na garantia das milhares de mulheres que não têm voz e que muitas vezes nem têm voto, nem são enxergadas. Isso aqui é simbólico. Aqui estamos para mostrar à população brasileira que precisamos de um poder judiciário forte e de um poder legislativo forte, nem que a gente seja minoria nesse poder legislativo. Dias Toffoli lembrou da luta histórica das mulheres para participar da política e que, apesar de representarem 52% do eleitorado brasileiro, ocupam apenas 15% dos cargos na Câmara dos Deputados e Senado Federal. O presidente do STF e do CNJ disse que o Supremo Tribunal Federal é um aliado na luta feminina. Nossos esforços devem seguir na busca da total igualdade de participação, ou seja, o ideal é realmente avançarmos no caminho de que a participação seja realmente dentro da proporcionalidade de homens e mulheres na sociedade. A ministra Carmen Lúcia lembrou da importância de promover políticas efetivas para incentivar o protagonismo feminino. Nós não estamos numa luta contra quem quer que seja, muito menos contra os homens. A luta é de todos, homens e mulheres, e a pauta da igualdade, por isso mesmo, é de todo mundo. É uma pauta por liberdade, por dignidade e por justiça, com colaboração e responsabilidade, incluídas aí principalmente nós mulheres, que vencemos algumas etapas e tivemos mais oportunidade do que a maioria, por exemplo, das brasileiras. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o Ministério Público Federal reforçou a necessidade de providências imediatas em relação à concessão da rodovia BR-040, no trecho que liga a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ao Rio de Janeiro. Para a Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, a situação é insustentável. Entre os problemas encontrados estão violações ambientais, obras não realizadas e reajustes indevidos nas tarifas de pedágio. Além de uma ação popular de improbidade administrativa e 10 inquéritos civis em curso, o Ministério Público Federal já entrou com 14 ações civis públicas contra a Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora Rio, a Concer e a NTT. Também ações específicas para cobrar a realização de obras e benfeitorias previstas contratualmente e jamais executadas pela Concer. Com o início das férias escolares, muitas famílias viajam para aproveitar o período de descanso. Por isso, nessas horas é preciso ficar atento às regras. Menores de 16 anos só podem embarcar com autorização judicial. O aeroporto de Brasília colocou mais de 500 voos extras para este período de férias. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas vão passar por aqui. E nessa época, cresce também o movimento de crianças e adolescentes. O que você espera dessas férias? Que seja muito legal. O que você quer fazer? Eu quero passar muito tempo com a minha avó. Eu quero brincar bastante. Por isso, pais e responsáveis precisam ficar atentos na hora de viajar com menores. Desde março, as regras ficaram mais rígidas. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado. Agora, todos os menores de 16 anos só podem viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis pelo Brasil com autorização judicial. Antes da alteração, as crianças que eram até 12 anos precisavam de autorização ou estarem acompanhadas. A partir de 12 anos, poderiam viajar desacompanhados. Agora, se exige autorização ou acompanhamento até os 16. Já por dentro das mudanças, os pais de Cauane foram até a Vara da Infância buscar o documento. A jovem de 15 anos vai para o Ceará na próxima semana. Muitas vezes, no caso, que nem eu falei para ela, seu pai poderia ir só, mas poderia até ele
trazer os meus documentos sem autorizar a ela viajar. Não sei se no caso poderia até haver um tipo sequestro, exatamente, né? Então, eu estando presente, ele exigindo a presença dos dois, né? Então, eu acho muito boa. Viajar quarta-feira, tô ansiosa, porque faz 4 anos que eu não vou para lá, aí tô ansiosa. Já para destinos fora do país, nada mudou. Menores de 18 anos só podem viajar acompanhados dos pais ou do responsável. Com outros acompanhantes ou sozinho, é necessária autorização judicial. Se o menor de idade viajar com apenas um dos pais, o outro é obrigado a autorizar a viagem. E a seguir, conheça o ecodesign, uma tendência para reduzir o uso de recursos não renováveis. A busca é por alternativa que gaste menos energia, materiais menos tóxicos. O consumo consciente se tornou uma preocupação mundial, uma prática que aqui no Brasil está prevista na Constituição. Nesta semana, o Jornal da Justiça vai mostrar para você o ecodesign, uma tendência que busca projetos para reduzir o uso de recursos não renováveis. No século XXI, as pessoas estão em constante mudança de comportamento. A busca é por alternativa que gaste menos energia, materiais menos tóxicos, com mais respeito aos recursos naturais, dando espaço ao reciclável, ao renovável, ao consumo consciente. O mundo moderno exige das fábricas e indústrias um processo produtivo mais limpo. É preciso pensar todo esse ciclo, toda essa cadeia de uma forma coerente e que ela impacte menos o meio ambiente. Então isso a gente pode considerar como um processo de ecodesign. O ecodesign surgiu em 1992 nos Estados Unidos. Foi uma busca de empresas norte-americanas por novos métodos para projetar produtos chamados ecoeficientes. É uma tendência global, né? Então a gente pode ver desde países como o Japão, né, toda a Europa. Né? Estamos no Laboratório de Tecnologia Química da Universidade de Brasília, onde são produzidas borrachas coloridas sustentáveis. Há 25 anos, a busca é por novas tecnologias que possam permitir melhor condição de trabalho e renda aos seringueiros do norte do país, considerados pelos especialistas como guardiães da floresta amazônica. Quando a borracha dá renda para essas famílias, elas fazem esse trabalho maravilhoso de guardiã da floresta e guardiã da própria cultura, que são tesouros culturais que vão passando de pai para filho. Floriana explica que, como qualquer produto do extrativismo, a borracha da Amazônia não tem competitividade. A borracha que é plantada em São Paulo, ela colhe hoje, daqui a 2 semanas ela já está virando pneu numa indústria em São Paulo. A borracha amazônica pode passar 6 meses depois de colhida para chegar até a industrialização. No laboratório do ANB, pesquisadores e alunos fabricam folhas de borracha. O látex é colhido da seringueira e vem para esse galão. Aí ele é misturado com água, um produto antifúngico e ácido para coagular. Quando não tem cor, é a FDL, a folha de defumação líquida. Essa daí é uma borracha intermediária que é produzida diretamente pelo seringueiro e vai ser industrializada para a fabricação de calçados, de solados especiais. Já o produto com corante é utilizado na fabricação de acessórios, como colares, brincos e pulseiras. Todas as tecnologias desenvolvidas têm como foco a Amazônia. É por isso que esse trabalho faz toda a diferença na vida dos seringueiros. O trabalho desenvolvido pela Universidade de Brasília segue ao pé da letra o que diz a legislação brasileira. Nossa reportagem conversou com essa advogada, especialista em direito ambiental. Ela explica que o artigo 225 da Constituição Federal fala que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Quem entra nessa coletividade, né? Consumidores, entidades públicas, entidades privadas, e a gente poderia dizer que os ecodesigners também se enquadrariam aí. E nesse contexto, podemos dizer que eles também teriam a obrigação dessa preocupação com o consumo e a produção sustentável. Não é mais opção, é compromisso social, e esse assunto o Pablo domina. Ele tem 39 anos, trabalha há 25 com artes, é formado em design de interiores. Na oficina no Guará, no Distrito Federal, um show à parte. O olhar é criterioso,
concentrado. Pablo enxerga potencial em materiais que passam despercebidos por nós. O fio de cobre decora a mesa, assim como essas pedras com formatos parecidos que ele encontra pelo caminho. Galhos de árvore alimentam o nosso imaginário. Os fios de resto de obras amarelos nos fazem lembrar o pescoço de uma girafa. Essa questão do reuso é muito interessante. Então, a visão mesmo que as pessoas precisam ter sobre o material. Então, às vezes, a pessoa descarta aquele material e, porventura, ele pode ter uma utilidade, ele deve ter uma utilidade. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. Olha, a Polícia Federal prendeu 2 pessoas por corrupção e fraude em benefícios previdenciários na agência do INSS em Carangola, Minas Gerais. O prejuízo até agora chegaria a R$2,5 milhões. Segundo uma auditoria do INSS em Juiz de Fora, o gerente do INSS em Carangola concedeu cerca de 120 benefícios com suspeita de fraude. O esquema contava com a ajuda de um contador da cidade que captava clientes interessados em se aposentar e servia de ligação entre eles e o servidor do INSS. Esse contador e o gerente do INSS foram levados para o presídio de Juiz de Fora. A pena pode chegar a 26 anos de reclusão. E a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o 2º sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, preso na Espanha com 39 quilos de cocaína na bagagem de mão na semana passada. O militar era comissário de bordo de um dos aviões da FAB que transportava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro ao Japão. Manuel já responde por um inquérito policial militar da Aeronáutica. E o Ministério Público Federal pediu explicações ao INCRA sobre problemas na liberação de recursos para assentamentos da reforma agrária. Segundo o MPF, o INCRA não libera dinheiro desde fevereiro, mesmo com recursos financeiros. O prazo para os esclarecimentos é de 10 dias. O INCRA também deverá dizer a quantidade de verba que estaria represada. Bem, o giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça ficam no YouTube. Busca lá, TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.